Pai do Senhor, estamos aí para mais uma lição de número 10, já encaminhando aí para o fim já da revista desse trimestre, que até aqui tem sido um excelente tema, uma excelente fonte de aprendizado para nós. E hoje nós vamos para a última defesa de Jó. Apesar de ainda Eliú ele se pronunciar, Eliú se falar, mas Jó ele não irá se defender, não irá retrucar a Eliú. Agora nós teremos Jó, ele vai fazer essa última defesa. A seguir nós teremos a fala de Eliú e por fim a apresentação do próprio Deus, quando o próprio Deus vai interpelar a Jó. Então é a última defesa de Jó que nós vamos estar estudando. Sobre os temas que aqui foram colocados, o texto áureo, né? Ele diz assim: ou não veres meus caminhos e não conta todos os meus passos. Isso aqui é uma questão interessante, porque às vezes a gente tem aquela ilusão de que Deus só nos vê quando a gente faz coisas boas. E Deus, ele está sempre com seus olhos colocados por nós, mesmo quando nós estamos fazendo alguma coisa de errada. Então, quer nós façamos coisas boas ou coisas ruins, Deus sempre está de olho em nós. Ele conta os nossos passos. Ele coloca aqui na verdade prática, né, que ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Isso aqui é uma expressão que eu gosto muito desse ponto de vista, porque hoje nós já temos a nossa história com Deus e é necessário que nós venhamos a usar essa história para que nós possamos ser edificados pelo próprio Deus. Isso aqui é uma coisa importante, porque não é simplesmente naquilo que nós lemos na Bíblia, os testemunhos que nós ouvimos, mas aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A nossa fé, ela, como um grão de mostarda, ela pode nascer pequena, mas ela tende a crescer. Tende a crescer por quê? Por causa do nosso relacionamento com Deus. Deus operou na minha vida no passado, Ele vai operar hoje e vai continuar operando amanhã. Não pode a cada momento passar por um momento de dificuldade, por um momento de tristeza, eu agir como se Deus ele nunca tivesse feito nada na minha vida. Então é interessante que a gente acorde para esse aspecto da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Na leitura diária, né, diz aqui que Jó, quando ele olha para a glória do passado, e é interessante que quando ele olha para essa glória do passado, né, nós vamos ver do verso 1 ao verso 4, ele vai falar de quando Deus protegia ele, né, quando ele se sentia protegido por Deus. No verso 5, ele vai falar de quando ele tinha a sua família em volta e ele vivia em paz, com uma família equilibrada. No 6, ele vai falar da sua prosperidade financeira, da sua prosperidade material. E do 7 ao 10, ele vai falar do seu status social, da sua condição social, de quando ele era respeitado. No 31, quando se zomba da vergonha do presente, Jó ele vai falar de quando ele olha para o passado e agora ele vê pessoas que não teriam a mínima condição estarem apontando a ele. Às vezes a gente passa por isso sim. Existem pessoas que apontam alguns erros nossos, mas quando a gente olha para a vida dessa pessoa, a gente vê que essa pessoa não tem a mínima condição, não tem a mínima condição moral de estar apontando o erro de ninguém. Às vezes a gente vê pessoas já arrotando santidade, que quando a gente olha para a vida dela, também a gente não vê essa santidade ali. São pessoas que muitas das vezes, quando nós olhamos, estão muito aquém de nós e se acham na condição de julgar a nossa vida. Então Jó ele vai se achar insultado por pessoas que antes não teriam a mínima condição de estar apontando para ele. 31.1, quando se fez um concerto ético com Deus, né? Jó ele fez um concerto ético. É
É interessante que às vezes a gente acha que a santidade, né, é algo que a gente vai depender de uma ação divina, quando na verdade a santidade é uma proposição nossa. Precisamos de ajuda, sim, mas tem que ser uma proposta nossa. Jó, ele fez um pacto com os seus olhos, ele fez pacto com a sua vida de não cometer determinados erros. Também quando nós vemos Daniel, ele que propõe no seu coração não se contaminar no manjar do rei. Ou seja, o propósito de santidade, de vida separada para Deus, é um propósito que tem que viver, que tem que existir, que tem que estar, é na nossa vida. E não simplesmente nós continuarmos esperando que Deus venha fazer alguma coisa que inicie esse propósito na minha vida. Não. Deus ele já fez, ele já morreu na cruz, já me salvou. Então é nós que precisamos viver em conformidade com essa salvação que ele nos tem oferecida. Ele fala aqui sobre a herança, né, do Todo-Poderoso, e é interessante que ele vai falar sobre a herança do ímpio, a herança do iníquo, daquela pessoa que age de maneira errada. Mais cedo ou mais tarde, aquele que faz o mal, ele recebe a paga pelo seu mal praticado. Não de repente nesse mundo, mas nem que seja no mundo vindouro. Mas um dia as contas serão cobradas por Deus. E Deus, ele sonda, né, o caminho dos homens, ou seja, não tem como nós nos escondermos de Deus. Deus, ele olha os nossos passos, ele olha aquilo que a gente faz. Na leitura bíblica em classe, né? Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como no dia em que eu fazia resplandecer sobre a minha cabeça e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, no capítulo 7, verso 10, ele diz que a gente nunca deve falar que os dias anteriores fossem como os dias de hoje, ou foram melhores do que os dias de hoje, porque Deus ele fez o dia mal em contraposição ao dia bem. Lamentações também vai dizer que a gente traz à memória só aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos aponta para frente. O passado ele só é válido se ele nos impulsiona para frente. Se ele nos prende lá, sentimento de tristeza, de rancor, sentimento de desânimo, tudo isso a gente deve deixar no passado. O passado ele só é válido se ele nos impulsiona para frente, se ele nos impulsiona para o dia de amanhã. A leitura em classe é uma repetição daquilo que a gente já falou lá com relação à leitura diária. Então vamos lá para o nosso interagindo com o professor, que tem algumas coisas interessantes. Aqui. Nesta lição perceberemos que Jó faz uma retrospectiva da sua vida, ou seja, ele pode ver o quanto foi abençoado, embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Ele se lembra de um passado onde ele era abençoado, e ele vivia um momento difícil que colocava em dúvida essa posição de Deus. Mas o presente de Jó, ele teve mais força para embaçar o seu passado. Como ele vivia agora numa situação de dificuldade, essa situação presente de dificuldade fez com que o passado dele fosse enuviado. Mas é importante que a gente mantenha sempre a fé, e essa é a questão da fé. É a capacidade que a gente tem de entender que o Deus que operou na minha vida no passado, ele vai continuar operando hoje, amanhã e sempre. Ele sempre está cuidando de nós. Diz aqui, é muito importante fazermos esse exercício retrospectivo, mas sem, contudo, perder a esperança. O que Deus fez no nosso passado deve nos trazer esperança para o presente. É o dito lá de Lamentações, capítulo 3, verso 21. A gente traz à memória aquilo que nos impulsiona para frente. Tudo isso só é possível uma vez que estamos em Cristo. Do ponto de vista humano, é impossível recuperar a esperança diante da tragédia. Todavia, na força do Espírito Santo, nós podemos recuperá-la. Sim, daí vem o fruto do Espírito, né? É a fé
aí entra o dom da fé, aí entra aquela fé que nós recebemos de maneira sobrenatural, que nos ajuda a mantê-la, mesmo que muitas das vezes nós estejamos vivendo um momento de dificuldade. Veja que Paulo ele vai falar sobre a fé que excede o entendimento, né? Uma fé que não depende daquilo que está ao nosso redor, mas é uma fé que ela é alimentada na nossa convicção de que cedo ou tarde o Senhor ele irá entrar com providência em nossas vidas. Ele vai falar aqui na introdução sobre uma retrospectiva nostálgica, né? Quando a gente fala da nostalgia, é aquela vontade que nós temos de voltar ao passado, à nossa terra natal, à nossa vida passada, ao seio familiar, é esse sentimento. E essa retrospectiva nostálgica é como se Jó ele desejasse voltar para o passado. Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Jó, ele entende Deus como a causa do seu sucesso inicial. Jó entende que foi Deus que fez com que ele pudesse se tornar aquela pessoa próspera no passado. Então, ele acredita que se ele se encontrar com Deus, ele vai conseguir explicar algum mal-entendido e ele entende que esse mesmo Deus que operou no passado é das mãos desse Deus que ele precisa de novo recuperar a sua saúde, recuperar a sua posição inicial. Ele entende que é das mãos de Deus que ele vai receber esse sentimento do passado. Ele coloca aqui, né, que Jó ele demonstra esse sentimento nostálgico em relação ao seu passado, e a primeira coisa que ele se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Muitas das vezes a gente pode cair numa armadilha de achar que só existe comunhão com Deus quando nós estamos bem, quando na verdade a comunhão com Deus ela está em todos os momentos. Sempre nós temos que manter a ideia de que Deus ele está conosco. Vai dizer aqui também que era uma lembrança de um passado que não existia. Ele lembra de que Deus o protegia. Deus o protegia no passado e por isso que ele se tornou aquela pessoa próspera. Ele vai dizer, né, suas bênçãos sobre ele e a sua família também eram dependentes da bênção de Deus. Sua orientação em meio às dificuldades, né, quando muitas das vezes as pessoas passavam por dificuldade e vinham se aconselhar com ele. E a presença real de Deus na vida dele, ou seja, essa presença não era apenas uma teoria, era uma presença real. Já, portanto, ele havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Ele entende que a prosperidade que ele havia alcançado havia sido alcançado pela presença de Deus na vida dele. Jó, ele também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia uma função de um respeitado juiz de sua cidade, quando ele transmitia conhecimento, quando ele julgava causas, quando ele dava o aconselhamento, ele tinha uma projeção social, tendo agido, seu amor, né, na sua busca pela justiça social, já protegia os pobres e punia os opressores. Isso aqui é uma coisa interessante. Ele punia ele protegia os pobres, punia os opressores, e seu amor e defesa pela justiça era como uma vestimenta e adorno. Sim, por ele fazer primar a justiça, ele tinha essa condição, esse aspecto dele velar a justiça, era para ele algo que chamava a atenção das pessoas. E ele, tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado de sua esposa e os filhos. Ou seja, ele olhando para trás e vendo que ele sempre agiu da maneira correta, ele esperava que no futuro ele fosse desfrutar de um futuro tranquilo, de um futuro em paz, na companhia
dessa sua família, com a sua esposa, com aqueles que lhe eram gratos, com aqueles que lhe eram caros. E diz aqui também, né, aí uma ponderação importante, e aí eu leio tudo, diz assim: não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia demonstra, era um modelo de justiça social. Todavia, temos o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrários defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe podia ser classificado ou classificá-lo como um socialista. Nos termos modernos, isso seria forçar o texto e além do que está escrito e sobrepor o pensamento bíblico na Bíblia. Em nenhum momento a justiça social que Jó falava era ele abrir mão daquilo que ele tinha ou todo mundo se tornar igual. Não, ele olhava o pobre e tinha uma impulsão de, na medida do possível, minimizar alguma coisa, algum sofrimento, auxiliar o pobre naquilo que lhe faltava. Ok? Diz aqui, numa época, no subsídio didático-pedagógico, ele diz aqui, ó: vivemos em uma sociedade que valoriza mais o ter que o ser. Isso aqui é complicado porque os próprios crentes, o próprio cristão, ele está sendo arrastado para esse tipo de condição. O importante não é aquilo que a gente tem, o importante é aquilo que a gente é. E precisamos manter aquilo que somos, mesmo quando nós não temos, ok? Diz aqui que Jó lamenta seu estado presente, é o segundo título, e ele fala sobre o desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. E ele coloca aqui uma coisa que chama a atenção, que Jó, ele se lembra que agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães no meu rebanho. Ou seja, ele olha e ele admite a existência de pessoas que eram párias, pessoas que não eram pessoas dignas, nem de estar trabalhando com ele, ok? Que não eram dignos de confiança. E agora essas pessoas estavam debochando dele. Por quê? Porque olhavam aquele estado que ele havia caído, que ele havia colocado. E aí ele diz que de homem respeitado ele passou a visto como uma escória social. Jó, portanto, lamenta estar no fundo do poço. Ou seja, ele chegou ao fundo do poço e estava inclusive abaixo de pessoas que antes eles consideravam que eram pessoas que tinham uma vida ruim. E ele estava vendo que a vida dele ainda estava pior do que a vida dessas pessoas. O patriarca, então, ele se sente como um homem abandonado por Deus. Por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que, além de físico, era também de natureza emocional. Ou seja, ele ainda está sendo colocado por um abatimento não apenas físico, não apenas nas dores que ele sentia, mas a sua própria psique estava sendo afetada por causa dessa condição. Aí é um questionamento: Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Jó, ele começa a achar que Deus o havia abandonado. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Muitas das vezes, nós precisamos tomar cuidado com aquelas pessoas que estão passando por dificuldade na nossa vida, porque a nossa atenção, ela muitas das vezes, ela demonstra a atenção de Deus. Se a igreja ela se torna fria com o sofrimento dos outros, pode passar a ideia de que Deus também não se importa. Nós somos o reflexo daquilo que Deus demonstra ser para a sociedade. O mundo, ele não vê Deus. O que ele vê é a igreja de Deus manifesta na terra. E é necessário, então, que nós venhamos a ser como
a lua, que reflete a luz do sol, nós também precisamos ser o reflexo da ação de Deus nessa sociedade que a gente vive. E ele vai dizer aqui que doía saber que havia dado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro era totalmente ignorado. Não é simplesmente aquelas pessoas que não tinham condição de ajudar, mas muitas das vezes existem aquelas pessoas que estão sempre chorando miséria e que só querem receber. E quando chega a condição dela contribuir, ela não contribui, ela não ajuda, ela não estende a mão. Isso é algo que a gente precisa trabalhar. Hoje nós ajudamos, amanhã é o nosso dia de ajudar. E às vezes, irmãos, o ajudar, ele é uma coisa simples, é uma coisa tranquila. Muitas das vezes se ajudar é ajudar com pouco que nós temos. Isso é importante a gente refletir sobre isso. Existem pessoas que não ajudam em nada. Existem pessoas, vamos nos ajuntar com os amigos. Às vezes ele está passando por uma situação financeira que não está muito boa, né? E ele fala assim, eu não posso ajudar, eu não posso trazer um salgado, eu não posso trazer um quilo de carne. Mas ele, além de não trazer um quilo de carne, não trazer nada, ele senta, come, levanta e sai. Nem lavar um prato ele não lava, né? Nem ajudar em alguma coisa ele não ajuda. São pessoas que falam assim, eu não tenho condição de ajudar. Uma coisa é você não ter condição financeira, outra coisa é você, por causa de preguiça, não ter a condição psicológica, não ter um instinto de ser alguém capaz de ajudar. Nós podemos nos ajudar, cada um faz alguma coisa na medida daquilo que pode, e todo mundo tem condição de ajudar. Por mais que a gente olhe e fale assim, a minha situação é ruim, sempre existe alguém que está numa situação pior do que a nossa e a gente precisa ajudar. Aquele arroz que está na sua dispensa, ele não está ali para ser comida de carucho, ele está ali para que você possa ajudar pessoas que estão passando por necessidade. Diz aqui no futuro em aberto de Jó. Isso aqui é uma coisa interessante, irmãos. O nosso futuro sempre está em aberto, o nosso futuro sempre está nas mãos de Deus. Nós não podemos permitir que o nosso presente ele tire de nós a esperança em relação ao nosso futuro. Eu já passei por algumas situações em que eu olhava e falava assim, Senhor, a minha vida vai ser assim que eu vou ter que viver a minha vida, não no sentido de que Deus tinha que fazer algo, mas eu orava no sentido de que Deus nos desse graça para que a gente pudesse viver naquela situação difícil que muitas das vezes a gente se encontrava. Mas um dia Deus olhou para nós, sua família, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, com um olhar de misericórdia e mudou o nosso estado. Hoje, muitas das vezes, quem olha para nós não olha no passado. Já tivemos numa condição que as pessoas apontavam e falavam coisas que não era concernente, que não era de acordo, não eram pertinentes. E assim como Deus, ele mudou o estado de Jó, Deus também mudou o meu estado, ele também muda o seu estado. Só precisamos ter a confiança de esperar o momento de Deus. Deus ele não chega atrasado, mas ele também não se adianta. A bênção de Deus está no momento certo, na hora certa, e o que a gente precisa é estarmos sempre prontos, preparados para que Deus ele possa nos abençoar. Então, Jó, ele aponta, né, a sua ética sexual. Jó, ele sabe que nada está resolvido, o futuro ainda está aberto e se mostra incerto. Haverá uma resposta? Ao querer mostrar inocência, Jó ainda sente necessidade de se defender. E a primeira coisa que ele faz é em relação ao seu comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Isso aqui é importante, tá? Tem muita gente aí que está arvorando santidade, está apontando os outros, mas está com a sua família esbagaçada, está vivendo casos, traindo esposa, traindo namorada, traindo noiva, pessoas que não têm a mínima noção do que é
uma vida ética se achando na condição de arvorar os outros. Jó, ele diz que não, ele tinha um conserto com os seus olhos de não olhar as donzelas, não olhar a mulher que não lhe pertencia. Isso é um conserto pessoal, é um posicionamento pessoal, e isso nós precisamos viver. A nossa mulher é a nossa esposa, e é para ela que nós temos que olhar. Existe gente que não olha para sua esposa, não faz um elogio, não faz um gesto de carinho, e fica aí olhando para as outras que estão na rua. Isso aí não é algo que Deus tem que fazer, não é algo que a sua esposa tem que fazer, é algo que você precisa fazer. Você precisa se colocar na posição de falar: eu preciso olhar para minha esposa e não para as outras mulheres. Jó, ele levanta essa questão, ele mostra isso. Ele vai dizer, então, que jamais permitiu desvios de seu comportamento sexual. O animal, né, ele vive de 4 partes, e o aparelho reprodutivo está na mesma condição do cérebro, né? Então, às vezes, no animal, por causa do instinto, as coisas embaralham. Nós temos a cabeça acima do nosso aparelho sexual, nosso aparelho reprodutivo, para que a nossa cabeça ela possa guiar o nosso aparelho reprodutivo. Ou seja, quem tem que controlar a minha vida é a minha mente, é a minha cabeça. O grande problema é que tem muita gente na igreja que está sendo guiado pelos seus instintos animais, os seus instintos primitivos. E nós precisamos entender que, como homens de bens, como pessoas de bem, quando eu falo homem, não é homem sexo, mas é homem ser humano de bem, eu preciso entender que eu preciso ter um posicionamento correto com relação a isso. E isso, principalmente, é mais sério quando eu me digo servo do Senhor. E mais sério ainda para os meus colegas pastores, né? Que precisam aí ter um posicionamento pessoal com relação ao seu comportamento sexual. Jó, em defesa da sua ética social, ele vai dizer aqui que ele lembra que só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de ética social. De novo, assim como existiu o princípio de ética sexual, existe o princípio da ética social. Eu tenho que viver um padrão de ética moral. Eu tenho que ter a ideia de não roubar, não tirar aquilo que não é meu, ser uma pessoa honesta, verdadeira. Tem muitas das vezes nós que estamos na igreja estamos perdendo esse contrato, esse contato, essa visão de ética social. Como é ruim nós vemos pastores trambiqueiros, pastores passando cheque sem fundo, dando golpe, pastores que roubam a igreja, tiram o dinheiro da igreja em prol de benefício próprio. Isso tudo é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Ética social. O mundo espera que nós que estamos na igreja venhamos a viver um padrão de ética diferente daquele que o mundo vive. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que a gente prega. Pastor, o dinheiro da igreja não é teu não, tá? O dinheiro da igreja a igreja, ela pode e deve permitir que o pastor viva de maneira digna, mas olha o que eu vou falar, ó. A oferta da viúva pobre não é para pastor tirar férias em Miami, ok? Ele pode até tirar férias em Miami, mas com seu próprio dinheiro e não com o dinheiro da igreja. A oferta da viúva pobre não é para nenhum pastor enriquecer. A oferta da viúva pobre não é para nós andarmos de Cherokee. A oferta da viúva pobre não é para a gente andar de Rolls Royce, de Ferrari. A oferta da viúva pobre era para a manutenção da obra do Senhor, do reino de Deus. E fica aí o recadinho para você. Jó busca então uma resposta de Deus. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, e agora ele faz uma análise sobre o seu presente, mas o olhar de Jó está lá com relação ao futuro. Então ele entende que mesmo que ele esteja vivendo num momento de dificuldade, ele não pode relaxar, porque assim como Deus abençoou no passado, Deus pode abençoar no futuro. Então ele, Jó, tem que viver uma vida de conformidade
para que Deus, no futuro, tenha condição de lhe abençoar. Tá ok? Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Ninguém tem condição de justificar os seus atos. Às vezes, né, eu vejo as pessoas falando: pastor, desculpe, eu pequei porque a carne é fraca. Irmãos, nossa fraqueza é na nossa dependência de Deus para viver. A Bíblia diz que a gente dorme e acorda porque o Senhor nos acorda. Mas com relação ao pecado, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos os dons espirituais, nós somos revestidos e o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nós produzimos as obras os frutos do Espírito Santo. Nós somos pessoas que temos o anjo do Senhor nos acampando ao nosso redor. Nós temos a armadura do Espírito Santo, a armadura da fé posta sobre nós. Então tudo aquilo que nós podemos ter como arma para enfrentar o pecado, nós temos. Fraqueza não tem nada a ver com pecado, fraqueza tem a ver com dependência. Nós temos todas as condições dadas por Deus para não pecar. E por que o crente peca, pastor? Porque ele quer pecar, porque ele escolhe pecar. A Bíblia diz que o crente ele não é escravo do pecado. Nós já estamos livres do poder do pecado. O homem natural, ele peca porque ele é escravo daquela situação. Nós não somos. E se não somos escravos do pecado, nós temos sempre a opção de escolher. E nós precisamos escolher fazer a coisa certa sempre. Ok? Semana que vem, nós vamos ver aí a teologia de Eliú, vamos ver aí sobre o sofrimento é uma correção divina, e aí nós vamos estar trabalhando esse aspecto na nossa vida. Que Deus aí possa nos abençoar, que Deus possa aí estar abençoando a todos vocês. Fiquem na paz, que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se gostou, pode curtir, compartilha. Às vezes aquelas pessoas que vocês conhecem que não têm acesso à escola dominical, tragam ele para cá. Aqui ele pode receber a orientação. Em nenhum momento substituir a escola dominical da igreja por aqui, mas em caso daqueles que não podem estar aqui se fazendo presente junto conosco, e também podem usar o material que nós estamos aqui para ampliar alguma coisa que vocês precisam aí. De novo, se precisar de que nós venhamos ampliar, que nós venhamos aumentar a nossa condição, esclarecer algum ponto de vista que aqui foi colocado, deixa aí nos comentários que nós aí vamos estar respondendo, tá ok? Que Deus aí possa abençoar, fica na paz, que Deus vos abençoe.